Fala, sétimo ano. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bom, vamos dar prosseguimento aí ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar de perímetro, que está lá na página 125 do nosso livro. Vocês vão perceber que nós demos uma puladinha no conteúdo. Não se preocupem, a gente vai voltar nele depois, tá? Então, não precisem se preocupar não. Mas hoje nós vamos falar de perímetro. Olha, vocês vão ver, né, aqui na aula que perímetro é um assunto bem tranquilo. Dá para a gente aprender a fazer bem de boa. É só preciso prestar um pouquinho de atenção nas informações, nos conceitos do perímetro, tá? Então eu coloquei aqui para vocês, ó, perímetro nada mais é do que a soma dos lados de um polígono, certo? Então o perímetro é a soma dos lados de um polígono. Polígono regular tem sempre os lados de tamanhos iguais, certo? Então, sempre que tiver a questão assim, é um polígono regular, significa que todos os lados dele têm o mesmo tamanho. E por que que isso é importante? Vocês vão ver aqui já na fórmula, tá? O perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. E sempre que o polígono for regular, ele tem os mesmos lados. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Coloquei um retângulo, tá? Bom, peço para você achar assim, olha, qual é o perímetro desse retângulo? Aí você, pô, moleza, né? O professor falou que é a soma dos lados, então é só eu somar todos os lados. Bom, tranquilo, certo? Aí você olha e fala assim, bom, esse lado mede 10, esse lado mede 4. Como é que eu vou achar isso? Se eu não tenho aqui embaixo e não tenho aqui do lado. Aí começa a ser importante a sua interpretação do problema. Porque um retângulo, nós sabemos que a parte de cima e a parte de baixo têm o mesmo tamanho, não tem? Então, se a parte de cima e a parte de baixo têm o mesmo tamanho, significa que aqui embaixo também vai ter o tamanho 10. Em cima e embaixo tem o mesmo tamanho. E o lado de um retângulo também não tem o mesmo tamanho? Então, se esse lado aqui mede 4, o lado de cá também vai medir 4, certo? Então, agora para achar o perímetro desse retângulo é muito mais fácil. Você vai poder, ó, somar. Se você quiser fazer pela soma, colocar assim, o perímetro igual a 10 mais 10 aqui de baixo, mais 4, mais 4. 10 mais 10, 20. Mais 4, 24. Mais 4, 28. Certo? Então, aqui a gente tem a soma dos lados de um polígono. O perímetro desse retângulo é 28. Como é que está a fórmula no livro? Eu vou te explicar de onde vem essa fórmula no livro, tá? A fórmula no livro diz que o perímetro é 2 vezes cada um dos lados. Como assim? Bom, aqui o nosso desenho estava assim, não estava? 10 em cima, 10 embaixo, 4 de um lado e 4 do outro. Se você sabe que essa parte de cima é igual a de baixo, significa dizer que eu tenho 2 vezes 10 mais... O 4 está desse lado e está desse lado também, não está? Então, eu vou ter 2 vezes 4. Então, mais 2 vezes 4. Vamos ver o resultado? 2 vezes 10, 20. Mais 2 vezes 4. 2 vezes 10, 20. Mais 2 vezes 4, 8. 20 mais 8. Resultado seria 28. Dá o mesmo, não dá? A soma e a multiplicação. Então, o perímetro você pode fazer somando os lados todos, tá? Pode ir interpretando para multiplicar. A multiplicação normalmente vai te levar mais rápido ao resultado final. Então, é a fórmula que a gente diz usar, que a gente costuma utilizar, tá? Que é sempre ir multiplicando os lados que são iguais, tá? Vamos ver no quadrado agora como que isso facilita a nossa vida. Bom, o perímetro de um quadrado, tá? Nós sabemos que o quadrado é sempre que tem um polígono que os 4 lados são iguais, certo? Então aí aqui eu botei aqui de novo, ó, o 2.
pra gente. Aí você fala assim, pô, como é que eu vou achar o perímetro se só tem um lado, só tem um 2? Os 4 lados não são iguais. Se os 4 lados são iguais, eu sei que eu tenho 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Aí vem a sua interpretação, tá? É um assunto tranquilo, mas raramente você vai pegar um polígono que ele vai te dar todos os lados dele. Normalmente ele vai te dar um lado e você vai ter que ver se o outro lado é igual. Por exemplo, aqui no retângulo eu te dei esse lado e não te dei esse daqui. Você sabe que é igual porque é um retângulo, tá? E aí é por isso que é importante a gente ter isso aqui em mente, ó. Perímetros regulares. Perímetros regulares significam que todos os lados deles são igual, tá? Todos os lados dele medem o mesmo tamanho, tá? Todos os lados dele são iguais, certo? Bom, vamos para o quadrado. O quadrado é um perímetro regular, ok? Então, se esse lado mede 2, todos os outros lados do quadrado vai medir 2, certo? Bom, como é que eu acho o perímetro do quadrado? Eu posso fazer assim, ó, perímetro igual a 2, mais 2, mais 2, mais 2, que vai dar isso daí. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Ou posso fazer da maneira multiplicando através da minha interpretação. A gente diz que o perímetro de um quadrado é 4 vezes o seu lado, certo? Bom, se é 4 vezes o seu lado, vai ser 4 vezes 2, que é o lado. 4 vezes 2 deu 8, igualzinho. Então você pode fazer pela soma, você pode fazer pela fórmula da multiplicação, certo? Importante só para a gente saber que perímetro a gente vem para cá já. Perímetro é a soma dos lados de um polígono. O mais importante é entender quanto mede esses lados, tá? Se tiver escrito que é um polígono regular, significa que todos os lados têm a mesma medida. Vamos vir para cá. O perímetro de um quadrado mede 40 centímetros. Aí vocês vão ver agora, tá, a interpretação dessa questão. O perímetro de um quadrado mede 40 centímetros. Determine o tamanho do seu lado. Vamos imaginar? Aqui, eu tenho um quadrado e eu sei que o perímetro desse quadrado, a soma dos seus lados, mede 40 centímetros. Como é que eu acho quanto mede cada lado? Tá? Para achar o tamanho de cada lado, eu vou dividir 40 dividido por 4. 40 dividido por 4 vai dar 10. Então, cada lado desse nosso quadrado mede 10. Se você quiser tirar a prova real, você pode colocar o perímetro igual a 10 mais 10 mais 10 mais 10. Isso aqui vai dar 40. Então, sempre que tiver, é importante se ligar no regular. Sempre que a gente tiver, tá, uma questão em que ele te dá o perímetro de um polígono regular e quer saber os lados desse polígono, quanto mede cada lado desse polígono, você vai dividir o perímetro pelo tamanho de lados, certo? Se eu tivesse falado assim, olha, um pentágono tem o seu perímetro medindo 25 centímetros. Quanto mede cada lado desse pentágono? Se eu estiver dizendo para você que é um pentágono regular, você vai dividir 25 por 5. Por quê? 25 é o perímetro, 5 é a quantidade de lados. Então, sempre que você tiver, tá, um polígono regular, tiver o perímetro e quiser achar o lado, não tem mistério nenhum. Divide o perímetro pelo número de lados. Certo? Bom, então, recapitulando para a gente ir para os triângulos. Para que a gente vá para os triângulos. Perímetro é a soma dos lados do polígono. Polígono regular tem todos os lados iguais. Soma dos lados é a coisa mais simples que tem, galera. Só ir somando mesmo. Se você quiser, fica mais fácil ir na multiplicação interpretando o desenho.
tá? Por exemplo, no retângulo, se eu te der o 10, aqui tá 10 também, tá? Se eu te der o 4, aqui tá 4 também, ok? É importante entender porque às vezes vai vir assim, ó, 10, aí vai vir aqui um espacinho assim, ó, por exemplo, dizendo que aqui mede 2. E aí ele quer o tamanho do perímetro inteiro, tá? Você sabe que aqui é 10, embaixo também vai ser 10. Ah, mas esse pedacinho mede 2. Significa que o restante todo mede 8, tá? Então é importante entender o tamanho dos lados da figura. O primeiro momento é entender o tamanho dos lados da figura. Se tiver, mas tem muito lado aqui, como é que eu faço? Normalmente a minha escrita assim, polígono regular. Se vier escrito polígono regular, significa que todos os lados têm o mesmo tamanho, certo? Bom, então, polígono é a soma dos lados, tá? Você interpretando a medida dos lados pode fazer através da multiplicação, tá? No retângulo, bem fácil, né? Na multiplicação, 2 vezes um lado, mais 2 vezes os outros 2 lados. No quadrado, perímetro é a soma dos 4 lados. Como o quadrado é sempre regular, qualquer quadrado é regular, então eu posso fazer multiplicando 4 vezes o lado, nesse caso aqui, 4 vezes 2. E nessa primeira parte, esse tipo de probleminha, que costuma cair muito, que diz que um perímetro mede 40 centímetros, perímetro de um quadrado, e para eu achar os lados, sempre que eu tiver o perímetro de um polígono regular e quiser achar o seu lado, é só eu dividir, tá? Esse perímetro pela quantidade de lados. No caso, perímetro 40 divide por 4, porque o quadrado tem 4 lados. Se fosse o pentágono, eu dividiria por 5, certo? Sempre que for regular, dá pra gente fazer assim, ok? Então, perímetro é bem tranquilo, tem só que saber interpretar a figura, tá? Continua aí, agora a gente vai falar sobre os triângulos, tá? O raciocínio é o mesmo. Perímetro é a soma dos lados de um polígono. Quando for triângulo, é a mesma coisa, é a soma dos lados de um triângulo, certo? Então, é o mesmo raciocínio, tá? O importante pra gente é saber quando o triângulo é regular e quando ele não é regular. Regular significa que ele tem, tá, os 3 lados medindo do mesmo tamanho. Aí eu coloquei aqui, ó, entre parênteses, equilátero. E aí é importante a gente ter essa noção, tá, gente? Porque às vezes a gente escrito assim, um triângulo equilátero tem um dos seus lados medindo 5 centímetros. Qual é o seu perímetro? Bom, a gente vai lembrar lá da aula dos triângulos e vai ver que um triângulo equilátero significa que ele tem os lados do mesmo tamanho. Então é só eu multiplicar, certo? Então, esse conceito de triângulo equilátero ter os 3 lados de tamanhos iguais é importante para a gente quando a gente fala de perímetro dos triângulos, tá? Por quê? Coloquei esse exemplo aqui, tá? Aí coloquei um triângulo, coloquei um lado dele aqui medindo 3, tá? Aí eu falo para você assim, ó, o triângulo abaixo é equilátero. Um dos seus lados mede 3 metros. Qual vai ser o seu perímetro? Aí você olha e fala, bom, se ele é equilátero, os lados são iguais, têm a mesma medida. Se esse mede 3, esse também vai medir 3 e esse também vai medir 3. Então, para eu achar o perímetro desse triângulo equilátero, é só eu colocar, ó, perímetro igual a 3 vezes 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Se você quiser fazer somando, professor, eu prefiro fazer somando, eu não tenho segurança ainda para multiplicar, eu vou só somar. Tudo bem, ó. 3 mais 3 mais 3 igual a 9. Não tem problema, vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas tudo bem. Então, é importante a gente saber que um triângulo regular,
ele é a mesma coisa que o triângulo equilátero. Significa que ele tem todos os seus lados do mesmo tamanho. Então, se tiver numa questão triângulo equilátero, você já sabe que ele tem os lados iguais, certo? Bom, aqui eu coloquei um triângulo não regular, tá? Esse triângulo não regular significa que ele é um triângulo também, ele tem 3 lados, mas os 3 lados não são iguais. E aí, se eu quiser achar o perímetro desse triângulo aqui, que os 3 lados não são iguais, aí eu tenho que somar. Aqui não adianta eu fazer a multiplicação, eu tenho que somar. Ó, esse lado mede 2, mais 4 desse lado, mais, aqui ó, mais 6 do lado de cá. 2 mais 4, 6. 6 mais 6, perímetro vai dar 12. Certo? Então, ó, triângulo e triângulo. Esse daqui eu posso ir multiplicando. Esse daqui eu não consigo multiplicar. Nesse daqui, que é o equilátero, se eles me derem um lado, eu consigo achar o perímetro todo, porque ele é regular. Ele tem os lados do mesmo tamanho, tá? Quando ele não é regular, eu preciso somar. É o mesmo raciocínio dos outros tipos de polígonos de outros tamanhos, como o quadrado, o retângulo que nós vimos aí. Coloquei um outro exemplo, um pouquinho parecido com aquele da primeira parte do vídeo, tá? Coloquei aqui, ó, um hexágono tem um perímetro de medida 36. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é hexágono. Eu não preciso desenhar. Se você quiser desenhar, pode, tá? Eu vou colocar só assim. Hexa, eu sei que vem de 6. Então, um hexágono, tá? Vai ter sempre 6 lados. Ok? Se fosse heptágono, teria 7 lados. Octógono teriam 8 lados. Então, é importante a gente ter esses conceitos também, tá? Então, um hexágono tem 6 lados. Bom, sabendo que ele é regular, então se ele é regular, significa que os 6 lados são iguais. Tem a mesma medida, tá? O perímetro dele, é 36. Ele quer saber quanto mede, tá, cada um dos seus lados. Vamos relembrar como é que a gente fez na primeira parte da aula? A gente conversou que sempre que eu tiver um polígono regular, e aí a questão me dá o perímetro dele e quer achar os lados, é só eu dividir perímetro dividido pelos lados, certo? Então, sempre que o perímetro for regular, a questão pode me dar o tamanho do perímetro e pedir para eu achar os lados. Como é que eu acho os lados? Dividindo perímetro dividido por lados. Perímetro 36. Quantos lados tem o hexágono? 6. 36 dividido por 6 vai dar 6. Certo? Então, os lados desse hexágono medem 6 centímetros. Ok? Bom, gente, a gente fecha por hoje, bem tranquilo, tá? Vimos aí perímetro de quadrado, retângulo, triângulo, foram os exemplos que eu trouxe aqui pra gente, mas o raciocínio é o mesmo. Se for pentágono é com 5 lados, se for hexágono com 6 lados, o raciocínio é o mesmo, tá? Perímetro, a soma dos lados. Se o polígono for regular, significa que todos os lados precisam ter a mesma medida, certo? Aí é só você multiplicar pelos lados. É importante na questão de perímetro, não é difícil, ó, só sominha aqui, multiplicação, às vezes não é difícil, mas é importante ler com atenção, interpretar aquele desenho que a questão está te dando, interpretar as informações que a questão está te dando, para saber o tamanho de cada um dos lados, tá bom? A gente para por aqui hoje, na próxima a gente fala de circunferência, tá? Então, por enquanto, molezinha para vocês, abraço, continuem se cuidando. Tchau, tchau.